Olá, galera, tudo bem? Nós vamos começar a estudar então hoje os quadriláteros. Bem, dentro dos quadriláteros, a primeira classe que nós vamos estudar são aquelas figuras onde tem os seus lados opostos paralelos. Ou seja, nós vamos começar a trabalhar com os paralelogramos. Paralelogramo são todos os quadriláteros onde os seus lados opostos são paralelos. Quais são os paralelogramos que nós vamos trabalhar? Bem, nós vamos trabalhar com o próprio paralelogramo de uma forma geral, ok? Depois nós vamos dar uma olhadinha no retângulo. Vamos ver também o quadrado, super propriedades importantes aqui no quadrado. E por fim nós vamos ver dentro dos paralelogramos o losango, também conhecido rombo, ok? Antes de a gente começar a estudá-los individualmente, dar uma olhadinha nas propriedades gerais que servem para todos os paralelogramos. Então, todos aqueles que nós acabamos de citar agora, eles possuem propriedades gerais, comuns. A primeira propriedade que eu posso citar para vocês, que eu acho muito importante, se refere aos ângulos internos. Ele diz que os ângulos opostos de um paralelogramo, eles são congruentes, ou seja, conforme nós estamos vendo na figura aqui, o ângulo do vértice D é congruente ao ângulo do vértice B, assim como o vértice A e o vértice C também possuem o mesmo ângulo, ou seja, os ângulos são congruentes. Além desses ângulos congruentes opostos, outra propriedade, ou complementando essa primeira propriedade, muito importante e muito utilizada, é a seguinte, que os ângulos adjacentes são suplementares. Isso quer dizer o quê? Que dois ângulos que não sejam opostos, somando os dois ângulos não opostos, nós sempre vamos chegar a 180 graus. Desta forma, nós poderíamos somar o ângulo do vértice C com o ângulo do vértice D. Somando esse ângulo, esses dois ângulos, nós teríamos um ângulo de 180 graus. Assim como também A com o ângulo do vértice B, 180, B com C, 180 e A com D, também 180 graus. Propriedade dos ângulos adjacentes, super importante. Depois, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 360 graus. Isso é para qualquer quadrilátero, tá? Adiante, lados opostos congruentes e paralelos. É por isso que recebe o nome de paralelogramo. Então, nós temos aqui os lados opostos paralelos e de mesma medida, e aqui também nós temos a mesma situação. E por fim, das propriedades gerais, nós podemos citar sobre as suas diagonais. Elas irão cortar-se ao meio, ou seja, elas vão estar se dividindo ao meio em partes iguais. Tudo bem? A partir destas propriedades gerais, nós vamos começar a estudar aqueles quadriláteros, aqueles paralelogramos que nós vimos inicialmente. O primeiro deles é o quadrado. O quadrado, pessoal, você já sabe, né? Tem 4 lados iguais e ângulos internos congruentes, todos iguais a 90 graus. O que eu chamo a atenção de vocês? As propriedades que envolvem as diagonais internas. Essas diagonais são super importantes. Então, nós já sabemos que as diagonais são congruentes entre si e, além disso, elas são perpendiculares entre si. Perceba quantos triângulos retângulos nós temos aqui dentro. E, além disso, elas estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos, ou seja, a diagonal do quadrado irá cortar o ângulo de 90 graus em duas partes de 45. Tudo bem? E também, é claro, propriedade geral, essas diagonais cortam-se ao meio, tá? Então, essas são propriedades operatórias muito utilizadas quando você trabalha com o quadrado. E, é claro, eu vou citar aqui as duas fórmulas clássicas do quadrado, né? Primeiro, da diagonal, lado vezes raiz de 2. Então, se eu considerar um quadrado de lado x, a diagonal vai ser x raiz de 2. De igual forma, também nós podemos dizer que a área deste quadrado vai ser lado ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Tudo bem? Vamos para o próximo paralelogramo, o losango. O losango é um primo, vamos dizer assim, do quadrado. Eu posso dizer que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Perceba as suas propriedades. Nós temos todos os lados congruentes também do losango, essa figura aqui que está na bandeira do Brasil. Então, todos os lados são congruentes,
Ângulos opostos também são congruentes, tudo bem? Então, aqui nós temos os ângulos opostos congruentes. As diagonais são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes internas de cada ângulo interno, ok? Nessas bissetrizes dos ângulos internos. E também, evidentemente, que elas irão se cortar ao meio, tudo bem? Essas são as propriedades operatórias do losango. Vou repetir. As mais importantes, aquelas que mais nós vamos utilizar, são essas três aqui que eu acabei de falar. Tá? Os ângulos opostos são congruentes, todos os lados são congruentes e as diagonais cortam-se ao meio, são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Tudo bem? Fórmula, uma fórmula que nós podemos utilizar para calcular a área, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a diagonal maior, nós temos aqui o segmento BD e a diagonal menor, AC. Tudo bem? Agora, nós vamos fugir dos paralelogramos e nós vamos ir para um outro tipo de quadrilátero, que são os trapézios. Então, tudo aquilo que a gente acabou de trabalhar até agora, nós não vamos mais utilizar. Essas propriedades gerais, elas não se aplicam nos trapézios. Então, fica a dica. O que são os trapézios? São todos os quadriláteros que têm apenas dois lados paralelos, que são chamados as bases. Então, aqui nós podemos perceber que os dois lados desta figura aqui são os lados AB e CD, são os lados paralelos. E os lados não paralelos são esses dois lados inclinados. A distância entre esses dois lados paralelos nós chamamos de altura, tá? O que mais nós podemos dizer? Que nós temos duas bases, então nós temos uma base maior CD e uma base menor AB, e a distância, conforme eu já tinha dito, das bases nós chamamos de altura. Uma fórmula super conhecida é para calcular a área de um trapézio qualquer. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Vamos agora conhecer os tipos de trapézio. Bem, antes dos tipos de trapézio, vamos ver a base média de um trapézio. Também é um termo muito conhecido dentro da geometria, quando a gente trabalha com trapézio. Então, falou em base média, basta você fazer o quê? Somar as duas bases e dividir por 2. Então, o comprimento dessa semissoma das suas bases, base maior mais base menor dividido por 2, vai ser igual a esse segmento vermelho aqui, ó, MN. E isto vai ser numericamente igual ao ponto, vai ser numericamente igual à semissoma das suas bases, está redundante. Mas o que eu quero dizer é que essa base média ela vai estar localizada no ponto médio dos dois lados não paralelos. Então, nós temos um ponto M pertencente ao lado AD, no seu ponto médio, e o ponto N pertencente ao outro lado não paralelo BC, também contido no seu ponto médio. Então, agora sim, este segmento MN aqui, senhores, ele será numericamente igual à soma das duas bases dividido por 2, tá? Conhecida como base média de um trapézio. Agora sim, os tipos de trapézio. Trapézio retângulo. O que é o trapézio retângulo? É quando o trapézio tem os seus lados, um dos seus lados não paralelos, formando um ângulo de 90 graus com as duas bases. Então, este é o trapézio retângulo. Você percebe que a altura já faz parte da própria figura. Então, nós temos aqui dois ângulos de 90 graus formando com as duas bases, a base B maior e a base B menor. O que eu posso chamar a atenção de vocês é que nós podemos fazer nós podemos construir esse triângulo retângulo aqui, ó, a tração dessa linha pontilhada, que ela vem do segmento MN, ou seja, essa linha pontilhada alaranjada é a própria altura, nós podemos criar um triângulo retângulo assim como está. Para isso, nós vamos pegar a base B menor, transladar sobre a base maior e fazer a sua diferença, tá bom? Depois, trapézio isósceles. O trapézio isósceles é o seguinte, é quando nós vamos ter dois lados, os dois lados não paralelos, eles vão ser congruentes. Isso, como consequência, vai nos falar sobre os ângulos internos. Então, isso vai dizer o quê?
que além de você ter os dois lados não paralelos congruentes, você terá os ângulos das bases congruentes também. Então perceba, o ângulo D é congruente ao ângulo C, assim como o ângulo A é congruente ao ângulo B. Uma dica operatória para vocês aqui é que você pode também pegar esta base menor, transladar sobre a base maior e fazer a sua diferença, B maior menos B menor, e dividindo ao meio, dividindo por 2, você vai ter essas duas pontas aqui, ó, dos dois triângulos retângulos. E esses dois triângulos retângulos, conforme a figura, eles são congruentes, tudo bem? Então, aqui são as propriedades que nós acabamos de falar. Joia? Bem, agora nós vamos começar a trabalhar com os exemplos da apostila. Eu vou fazer com vocês aqui uma bateria de exercícios, tudo bem? Então, para isso, prestem atenção nas propriedades que nós vimos, principalmente dos paralelogramos e também dos trapézios. Tenha isso em mãos, faça um formulário, anote na apostila, mas isso você tem que ter fluência nessas propriedades, tudo bem? Para que a gente consiga resolver as questões sem nenhum problema. Então, a primeira questão está na página 276, é a questão número 4. O enunciado diz o seguinte: as medidas dos ângulos internos de um quadrilátero convexo formam uma progressão aritmética de razão 20. Pergunta: qual a medida do menor ângulo deste quadrilátero? Ok? Qual a medida do menor desses ângulos? Bem, como ele falou em PA, poxa, gente, PA é aquela historinha, né? A partir de um primeiro termo, o A1, você soma uma parcela fixa para determinar os outros termos da sequência. E nós sabemos que este valor fixo, razão, é igual a 20. Então, nós não conhecemos os quatro ângulos internos deste quadrilátero. Mas nós sabemos que os quatro juntos formam uma PA de razão 20. Então, como que nós podemos traduzir isso matematicamente? Bem, se falou em ângulo, eu também sei que a soma dos quatro ângulos é igual a 360 graus. Então, nós vamos pegar esses dois conceitos e escrever esta sentença matemática. O primeiro ângulo desconhecido do quadrilátero é o A. Mas como nós temos uma PA, o próximo termo seria o primeiro mais a razão. O próximo seria o outro mais a razão e assim sucessivamente. Então, sempre o anterior mais a razão. Nós teríamos esses quatro ângulos internos do quadrilátero. E a soma deles é igual a 360. Então, vocês estão percebendo aqui que ficou uma equação do primeiro grau muito simples, pessoal, onde fica fácil você determinar a menor medida desses ângulos. Ou seja, A igual a 60 graus. Essa foi fácil, tá, pessoal? É uma questão interessante porque envolve outros conceitos matemáticos, como, por exemplo, progressão aritmética, tá? Bem, a próxima questão é a questão número 5 da página 276, no qual diz o seguinte. Agora ele fala sobre paralelogramo. A diferença entre dois ângulos internos de um paralelogramo vale 64 graus. Determine as medidas dos quatro ângulos desse paralelogramo. Gente, falou paralelogramo, você precisa lembrar de quem? Desta figurinha linda aqui, ó. Nós estamos falando sobre os seus ângulos internos. Então, nós temos aqui duas propriedades que nós não podemos esquecer. Primeiro, ângulos opostos são congruentes. B igual a B, A igual a A. Mas, além disto, os ângulos adjacentes, A e B, são suplementares. Então, se nós pegarmos esta segunda propriedade dos ângulos adjacentes suplementares e lermos o enunciado, nós vamos escrever aqui um sistema linear de duas linhas. A diferença entre dois ângulos, A e B, é 64 graus, mas, em contrapartida, a soma desses ângulos adjacentes é 180. Olha que coisa incrível. E aqui ficou fácil, né, galera? Basta você resolver esse sistema linear, merreca aqui, né? Somando as duas linhas, vamos cancelar o B e automaticamente nós vamos encontrar o A, primeiro, 122 graus, e em seguida o B igual a 58 graus. Essa ficou fácil, né, galera? Muito bem. Vamos para os próximos exemplos. Questão 6 da página 277. Aqui nós vamos dar uma olhadinha também, gente. O enunciado é grande, mas eu digo para ti, é uma questão lá do ensino fundamental, que é assim, ó, ridícula. Vamos ler o enunciado. Tem bastante blá 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 aqui, tá? Primeiro,
num retângulo, ao considerarmos um lado como sendo blá, 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 blá. Além disso, os lados de um retângulo são blá, blá, blá. Pronto. Todo blá, blá, blá foi embora. Vamos ler o enunciado direito. Desse modo, calcule as medidas das dimensões de um retângulo de 80 centímetros de perímetro, sabendo que a base tem a medida igual ao triplo da altura. Gente, desenha, faz um rabisquinho aqui, ó. Ele está falando que a base é o triplo da altura e o perímetro é 80. Gente, isso aqui é coisa da primeira série. Então, se nós somarmos aqui os quatro lados, 3A mais 3A mais A mais A, o perímetro é 80. O que a gente vai encontrar direto? A igual a 10, cujas dimensões irão fornecer 10 e 30. Tudo bem? Então, essa questão aqui é bobinha, bobinha, bobinha. Vamos para a próxima. Questão número 7. Essa também é uma questão que eu tive que alterar o enunciado porque ela era muito bobinha. Olha só o enunciado que vocês têm na apostila. Uma das diagonais de um certo losango é congruente aos seus lados e mede 20. Vamos desenhar. Está aqui. Ele fala que uma das diagonais de um losango, não sei, coloquei essa menor aqui, ela é congruente aos seus lados e mede tudo 20. Gente, a apostila pede para você calcular o perímetro deste losango. Difícil, né? Difícil. 4 vezes 20, 80. Não, não, não. Vamos fugir disso. Vamos dar uma olhadinha numa outra alternativa de enunciado. Qual a medida da sua outra diagonal? Ah, agora a gente envolve aqui as propriedades operatórias do losango, no qual diz respeito das suas diagonais. Então, se eu for pegar esse desenho aqui e traçar a outra diagonal, nós sabemos que nós vamos traçar a diagonal maior. E pelas propriedades operatórias, você sabe que elas irão se cruzar ao meio e serão perpendiculares entre si. Olha só o desenho como ficou bonito. Entenderam? Bem, então esse enunciado eu tive que mudar porque é uma questão muito, muito, muito simples, tá, pessoal? Que não faz nexo para o terceirão. Então, a partir daqui, ó, nós podemos perceber que nós temos um triângulo retângulo de hipotenusa igual a 20, cateto 10 e cateto 10. Vocês estão vendo que nós temos, na realidade, quatro triângulos retângulos congruentes. Sabemos, repetindo, sabemos que as diagonais de um losango elas são perpendiculares entre si e se cruzam ao meio. Então, como a diagonal ele falou no enunciado que é 20, então 10 para cada lado. E eu chamei para outra diagonal para cada lado, cada partezinha de x. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós encontramos x como sendo 10 raiz de 3. Perceba que 10 raiz de 3 não é a outra diagonal, é a sua metade, ou seja, a resposta diagonal maior igual a 20 raiz de 3. A partir dessa questão, nós também poderíamos pedir para calcular a área deste losango. Para isto, bastava você fazer o produto das duas diagonais, ou seja, 20 vezes 20 raiz de 3 e dividir por 2. Tudo bem? Fica a dica para vocês estudarem. Mas eu vou repetir nesta questão. Por favor, tenham em mãos as propriedades dos paralelogramos, de todos, do quadrado, do losango e do próprio paralelogramo, ok? E também dos trapézios. Tenho essa ideia formada dentro da cabecinha de vocês. Que a partir daí, as questões ficarão muito simples, tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão 8 da página 277 diz o seguinte. Aqui é legalzinho essas questões aqui. Vamos lá. Considere os paralelogramos ABCD e PQRS das figuras a seguir. Letra A. Qual é a medida de cada ângulo interno deste paralelogramo? Bem, esta é uma questão que ele trouxe para você o enunciado, a figura, né? Então, a partir das propriedades gerais dos paralelogramos, que envolvem os seus ângulos internos, fica fácil você determinar as outras medidas. Perceba, nós temos aqui, evidentemente, um triângulo ADE, onde nós conhecemos dois ângulos internos, 40 e 70. Bem, fica fácil você já determinar a medida do ângulo A, ou seja, é aquilo que falta para 180 graus. Fazendo as continhas bonitinho, nós já determinamos a medida do ângulo A deste triângulo aqui como sendo 110, que na verdade é o próprio ângulo do paralelogramo. Então, utilizando as propriedades operatórias, as gerais, ângulos opostos
são o quê? Congruentes. Ângulos opostos congruentes. E além disto, ângulos adjacentes são o quê? Suplementares. Então, se o ângulo do vértice do ângulo do vértice C é 110, então o seu suplemento para o vértice B é de 70 graus. Tudo bem? Viu como ficou fácil? Vamos dar uma olhadinha agora na letra B. Na letra B diz o seguinte, ó, qual a medida de cada lado do paralelogramo PQRS? Aqui ele te deu dois lados, duas partes deste lado, PQ, como sendo 15 centímetros e 18 centímetros. E além disso, ele traçou esse segmento SE. Só que esse segmento SE, pela nomenclatura, é uma bissetriz do ângulo interno, uma bissetriz do ângulo S. Bem, aqui é o seguinte, eu vou querer trazer para vocês, para a gente resolver isso aqui, um conceito super importante e bem legal, o qual a gente já viu. Vocês estão vendo aqui que nós temos aqui na parte de cima do paralelogramo uma reta suporte PQ. E ela é paralela à reta suporte da base SR. E essa linha vermelha nós podemos considerar uma reta transversal. Ou seja, nós temos aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vocês lembram desses dois tipos de ângulos aqui? Ângulos alternos internos, ou seja, os ângulos alternos internos são congruentes. Desenhe aí no teu caderninho duas retas paralelas, PQ, e outra reta SR. Trace essa linha vermelha aqui, ó. Você terá dois ângulos alternos internos. E isso é muito importante você enxergar, galera, porque nós estamos trabalhando com paralelogramos. Então você tem retas paralelas. Quando você traça esse segmento SE, você cria aquele segmento transversal, no qual nós vamos ter ângulos alternos internos e ângulos correspondentes congruentes. A partir daí, o que te chama a tua atenção, meu querido? Chama a atenção exatamente desse triângulo isósceles aqui, ó. Esse triângulo cujos ângulos da base são congruentes. Se esta medida é 15 PE, então a medida PS também é 15. Tudo bem? Agora fica fácil você enunciar a resposta. As dimensões deste paralelogramo PQRS são 15 e 33, ou seja, 15 mais 18. Tudo bem? Adiante, questão número 9 da página 277 diz o seguinte. Calcule a medida de cada ângulo interno de um trapézio, ó, mudou, trapézio retângulo, no qual os ângulos menor e maior estão na razão de 5/7. Bem, desenha, faz um esboço, falou em trapézio retângulo, você já tem dois ângulos internos. Além disso, ele fala que a razão entre o menor para o maior é 5/7. Então, como que nós escrevemos isso matematicamente? Por meio desta proporção. A está para B, assim como 5 está para 7. Se nós multiplicarmos cruzado e quisermos isolar uma das duas letrinhas, isolando o A no caso, fica A igual a 5B sobre 7. Mas o que nós sabemos em relação aos ângulos internos de um quadrilátero? Bem, a soma dos ângulos internos é igual a 360. Ou seja, 90 graus mais 90, 180. Mais o ângulo A que nós trabalhamos aqui em cima, 5B sobre 7. Somando com o quarto ângulo, precisa ser igual a 360. Fica fácil, não fica? Agora, a partir daqui é só matemática básica. Ó. 180 passa para o outro lado subtraindo, fica 180. Tirando o mínimo, quem que nós vamos encontrar? As duas medidas. A medida do ângulo B, 105 graus, e a medida do ângulo A, menor, 75 graus. Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Qualquer coisa, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, nós marcamos semana passada uma aula online de tirar dúvidas, a galera participou, perguntou, show de bola. Se você não conseguir participar, por favor, me manda um e-mail que a gente tenta resolver por lá, tudo bem? Mas não fique com dúvidas, joia? Vamos para a próxima questão, a questão número 10. Essa questãozinha, página 278. O enunciado diz o seguinte. Na figura a seguir, ABCD é um trapézio isósceles de base AB e CD, cujo perímetro mede 100. Se nesse trapézio a diagonal AC contém a bissetriz do ângulo C, perceba aqui, ó,
a diagonal AC está contida na bissetriz do ângulo C. Então, se a metade é 40, a outra parte também é 40, percebeu? Ok. A partir daí, determine, calcule as medidas dos seus ângulos internos. Em seguida, a medida dos lados não paralelos. E em seguida, a medida da base maior e a medida da base média. Mas tem um detalhe aqui, gente, sendo bem crítico. Infelizmente, essa questão está errada, tá? Eu fiz uma prova matemática com ela, envolvendo o programa de geometria dinâmica, e infelizmente não existe trapézio isósceles com perímetro igual a 100, cuja a diagonal AC seja uma bissetriz com uma parte de 40 graus. Então, essa questão está errada, tá, pessoal? Não existe trapézio isósceles com essas configurações aqui, ó, de base maior 40, perímetro 100 e diagonal interna como sendo uma bissetriz que divida em duas partes de 40 graus, ou seja, um ângulo interno de 80. Então, infelizmente, esta questão, bléu, bléu, bléu. Nós não vamos resolver, não vou corrigir, não vou alterar o enunciado, morreu na casca e vamos para a próxima. Tudo bem? Esta questão número 11 da página 278, agora sim, diz o seguinte. Um trapézio ABC é retângulo de bases AB e CD. Prestem bem atenção no enunciado. A questão não traz figura. Você vai ter que conceber esta figura no teu papelzinho aí, tá? Então vamos repetir. Um trapézio ABCD é retângulo de bases AB e CD. A base média desse trapézio mede 120 centímetros. O ponto E pertence à base menor AB, de modo que CE e DE estão contidos nas bissetrizes dos ângulos C e D, respectivamente. Entenderam até aí? Bem, o que eu vou dizer para vocês? Desenhe. Ele já falou qual é a base menor. Se AD é 20 e BC é 30, determine as medidas de AB e CD. Gente, mão na massa, desenhe a figura. Então, eu desenhei esse trapézio de uma forma proposital, desta forma. Aqui vocês estão vendo que ele é bem sutil a sua inclinação, tá? Ele fala que é um trapézio retângulo, então nós temos dois ângulos internos de 90 graus. Ele fala da base menor AB, então AB é a base menor, e nesta base AB há um ponto E, onde por este ponto E irá passar a diagonal do vértice D e a diagonal do vértice C. Entenderam? Além disso, ele fala que a altura é igual a 20 e o lado não paralelo, BC, é igual a 30. Calcule as medidas AB, base menor e base maior. Tudo bem? Bem, para isso, vamos começar a trabalhar. Se ele falou que é bissetriz, esse segmento DE aqui, ó, então já de cara nós temos um ângulo de 90 graus. O que vai acontecer com esse ângulo de 90 graus? 45 graus para cada lado. E aqui perceba, nós temos 45 graus aqui, por ser 90 graus. Só que nesse triângulo retângulo ADE, você está vendo que nós temos um ângulo de 90 graus e um ângulo de 45. Então, este ângulo aqui de cima precisa ser 45 graus para fechar 180. E o que chama a tua atenção a partir daí? Que nós estamos trabalhando com um triângulo isósceles, ou seja, a medida do segmento AE é igual a 20. Agora vamos dar uma olhadinha na diagonal, na bissetriz EC. Então, essa bissetriz EC está dividindo esse ângulo C ao meio, em duas partes iguais, que eu não conheço. Mas nós vamos voltar naquele conceito de ângulos alternos internos. Olha só que coisa interessante. O ângulo alfa, metade do ângulo C, ele é um alterno interno a esta medida E aqui, entenderam? A medida do ângulo BEC. Então, nós temos aqui, de novo, duas retas paralelas, as duas bases cortadas por uma transversal. Ângulos alternos internos são congruentes. E é claro que eu não posso esquecer que essa partezinha também é alfa, né? Porque a medida CE é uma bissetriz.
E o que está chamando a tua atenção de novo? Está chamando exatamente isso, mais um triângulo isósceles. Se você conseguiu enxergar esses dois triângulos isósceles, a primeira parte da questão já está resolvida. Ou seja, na letra A ele pede para você determinar a medida AB, ou seja, a base menor. Base menor, 20 mais 30, 50. Tudo bem até aí? Agora nós vamos para a parte B. Para a parte B, eu vou apagar aqui e eu vou redesenhar conforme o enunciado já traz, de uma forma um pouco mais completa. Ele falou lá no início da questão que a base média desse trapézio é 120. Então, eu já desenhei a base média do trapézio 120. Ó, já temos determinado no item anterior que a base menor, AB, é 50. A base média vai dividir este segmento aqui, AD, em duas partes iguais, 10 e 10. E ele quer agora, na letra B, a base maior, CD. Bem, se a gente for aplicar a fórmula da base média, soma as duas bases e divide por 2, igualando a 120, porque ele falou no enunciado que a base média é 120. Agora não ficou fácil? Nós já sabemos que a B é 50. Multiplicando cruzado e isolando, o que nós vamos encontrar? CD igual a 190. Mas, gente, não querendo ser chato, mas vamos ser bem, né? Infelizmente, a base média deste trapézio do enunciado não é 120, tá? Tem mais um errinho nessa questão, tá, gente? Eu deixei desta forma assim, tá? Só para a gente não ficar aí criando caso. Mas, infelizmente, esta questão também tem um errinho. Deixa quieto, meu querido. Estamos aqui, todo mundo está aprendendo. E a partir daí nós terminamos a nossa aulinha sobre os quadriláteros. Um grande abraço para vocês e, ó, qualquer dúvida, me procurem. Beijoca. Tchau, tchau.